Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis. Eu quero saudar a todos os irmãos que estão aqui. Que Deus fale ao seu coração de forma muito precisa e poderosa. Que não falte coisa grande ou pequena à sua vida, à sua casa, à sua família. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aos visitantes, sejam bem-vindos a essa casa. Que Deus fale como só Ele sabe ao seu respeito. Diz assim, Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Porque o quê? Porque o semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Por quê? Diga, Senhor, eu sei que eu vou semear nesse lugar, e neste mesmo ano eu colherei 100 por um, porque o Senhor já está me abençoando. Pode se assentar, meu querido Pai, muito obrigado. Fale ao nosso coração, que essa palavra ecoe até a eternidade, e não saiamos como entramos desse lugar. Que a minha boca seja uma boca profética ao coração desta casa, e que nós possamos sair melhores do que entramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Lá em Provérbios 3, 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Lá em 2 Coríntios 9, 6 diz: lembrem-se, aquele que pouco semeia, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Toda oferta precisa estabelecer uma conexão entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. E essa conexão, ela faz com que hajam destravamentos daquilo que você tem direito para a sua vida como herdeiro e co-herdeiro, para o seu bem-estar e para o bem-estar da sua casa. Quando nós olhamos em Gênesis 22, quando Abraão abriu mão de Isaque em seu coração, obrigado, filho. Deus estabelece promessas ainda maiores sobre Abraão. Deus, quando percebe que Abraão abriu mão de Isaque em seu coração, porque sabemos que embora Isaque tenha sido ofertado, antes mesmo de Deus olhar para a atitude que Abraão teve, Ele vai observar não o que está externo, mas qual é a motivação do coração. Às vezes nós achamos que Deus, Ele se impressiona quando a gente coloca uma nota de 100, de 200, de 3. Hoje eu vou impressionar Deus. Deus não se deixa pegar de surpresa. Irmãos, a palavra não saiu nem da nossa boca, e a palavra diz que Ele já a conhece toda. Então entenda, Deus fez com que Abraão fosse uma bênção. Quando José foi vendido para o Egito em Gênesis 39, ele entendeu que a sua vida era uma semente para um propósito que era maior do que a sua própria vida. Quando você entende que não só aquilo que você semeia pegando dos valores financeiros, mas também quando você entende que a sua vida
é uma semente, tudo muda. Eu não posso entender a semente somente com relação àquilo que eu oferto, mas eu preciso entender que a minha vida precisa ser uma oferta. Quando nós olhamos a Bíblia e ela fala: buscai em primeiro lugar o reino, ele está dizendo que existe uma ordem de prioridade, e a ordem de prioridade é: primeiro busque o meu reino. E como a palavra não tem sombra de variação, aquilo que Deus disse lá no passado continua valendo hoje. E o mesmo Deus que falou por intermédio de Mateus: primeiro o meu reino, continua sendo válido até a eternidade, porque a palavra de Deus não muda. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Então, se um dia ele disse: primeiro é o meu reino, isto é uma verdade absoluta pelos séculos dos séculos. Isso não vai mudar nunca. As gerações mudaram, a maneira pela qual as pessoas se relacionam com Deus, com o reino, com a igreja, com o próximo mudou, mas os princípios continuam os mesmos. Hoje eu estava falando para o João, a diferença para o meu filho entre aquilo que a internet está ensinando vocês com aquilo que eu estou ensinando, é que aquilo que a internet está te ensinando, quem está ensinando não tem compromisso com a sua vida. Se der errado, o problema é seu. Mas aquilo que eu estou te ensinando, eu tenho um compromisso com aquilo que eu falo. E esta é a diferença que esta geração não está entendendo. Eu quero aprender sobre isso, vai lá na internet. Eu quero aprender sobre aquilo, vai lá na internet. E aí o que está acontecendo? A internet está dizendo o seguinte: para você ser bom, você tem que ser rico. Para você ser bom, você tem que passar por cima da cabeça do outro. Para você ficar por cima, você tem que deixar alguém como escada. E aí os valores estão sendo cada dia mais depreciados, mas a palavra continua a mesma: buscai em primeiro lugar o meu reino. E aí a sequência existe uma consequência positiva, maravilhosa aos que buscam o meu reino em primeiro lugar. Ele diz: busque o meu reino, e todas, eu disse todas, a palavra disse, nós estamos falando o que a palavra diz, e a palavra diz que as coisas nos serão acrescentadas. Salomão vai falar assim no final de sua vida: no final da minha vida eu descobri que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Você está aí, não? A questão é: será que a nossa vida é uma oferta? Será que a nossa vida está sendo uma semente propícia para alterar os resultados e a realidade? Porque em Gênesis 26, as sementes que ele trouxe eram boas sementes, mas o solo era inapropriado. Então ele tinha o que? Ele tinha boas, mas o solo era inapropriado. Então, no raciocínio natural, sementes boas, eu preciso encontrar um terreno apropriado. O terreno era apropriado, sim ou não?
mas ele estava debaixo de uma. E quando você está debaixo de uma palavra, até o terreno inapropriado se torna um terreno fértil para produzir a 100 por 1. Porque quando Deus fala, Ele tem um compromisso. Assim como ensinei o João hoje, o que eu te ensino, eu tenho um compromisso com a minha palavra. O que Deus fala na palavra dEle, Ele está te dizendo. O que eu estou te ensinando deste altar, eu tenho um compromisso com aquilo que eu liberei e falei ao teu respeito. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como? Buscando o meu reino em primeiro lugar, e depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Quando você entende que se você estiver debaixo de uma palavra, você pode plantar até no deserto, que vai florescer. Porque Deus, debaixo da palavra dEle, até o deserto tem que fazer uma boa semente florescer a 100 por 1. E esta não é a minha palavra, é a palavra dEle. Não é a palavra de homens, é a palavra dEle. Porque o que determina o seu sucesso é saber o que Deus quer de nossa vida. Faça de sua oferta, a partir desta noite, uma experiência extraordinária e sobrenatural. Sabe qual o problema? As pessoas não estão cientes de que a nossa oferta é uma chave que abre acessos da impossibilidade. Quando você, de todo o teu coração, semeia uma oferta neste solo, ele vai produzir a 100 por 1. Onde? Na vida daquele que semeou. Aleluia. Olhe para alguém e diga: faça de sua oferta uma experiência extraordinária, sobrenatural. Porque o impossível vai acontecer. Aleluia. Casal, vem aqui, tem 2 lugares aqui, ó. Então o dia que você parar de dar dinheiro e começar a semear uma oferta, vai mudar tudo. Porque tem gente que está pegando um envelope e está falando: eu vou colocar um dinheiro. Não. É semear uma oferta. Não é sobre dinheiro, é sobre oferta, é sobre disposição do coração. E quando você parar de dar dinheiro por causa de um rito, por causa de uma liturgia evangélica, você vai entender o peso de uma semente nas mãos de um homem que tem uma promessa. Você está aí? Você vai começar a viver a partir deste entendimento o que você nunca viveu, experiências que você nunca teve, e estará rumando para um ambiente propício para viver o extraordinário de Deus. Quando? A partir do momento que você semear. Então pare de dar dinheiro na salva e comece a semear uma oferta que vai ressignificar a tua história. Você está aí, não? Esse é um dia propício para plantar. Mas infelizmente essa geração é uma geração que quer colher sem plantar. Querem vitória, querem se dar bem na vida, mas não estão atentos aos processos e ao propósito de Deus. E essa é uma geração que precisa entender sobre valores, e eu e você temos a responsabilidade de ensiná-los. Porque se nós ensinarmos essa geração a plantar o que é bom, eles colherão o que é bom. Semear é por muitas vezes apresentado na Escritura Sagrada como ação de fé,
confiança naquilo que Deus falou. E se Ele falou, querido, vai florescer, vai frutificar. Porque Isaac no deserto plantou sementes boas e colheu 100 por... Sabe o que é 100 por 1? Planta uma semente e colhe 100. Planta 100 sementes e colhe 1000. Você está entendendo, sim ou não? Porque a proporcionalidade do reino não tem nada a ver com a proporcionalidade dos homens. Porque enquanto os homens estão falando, se você dá, você vai perder, o céu está falando, quanto mais você dá, mais vai multiplicar. Porque Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Você vai receber um envelope em suas mãos. Na realidade não é um envelope, é uma oportunidade de Deus de semear e colher a 100 por 1. Essa é a possibilidade de você viver o sobrenatural. Essa é a possibilidade de você sair da normalidade e viver o que você nunca viveu, e experimentar o que você nunca experimentou. Porque a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar. Estenda a mão, querido, sobre essas sementes que saíram de suas mãos. Elas saíram de suas mãos e estão entrando em um território apropriado, para que você possa colher a 100 por 1. Pai, nós abençoamos estas sementes. Eu creio, Deus, que a tua igreja entendeu exatamente a precisão desta palavra. Que esta palavra produza abundantemente, ricamente, Pai, para que eles saibam que há um Deus que multiplica, que há um Deus que faz acontecer, que há um Deus que chama a existência, que há um Deus que transforma deserto em mananciais. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.